Ó Deus, o Espírito Santo, nosso Deus bendito, nessa noite, como todas as vezes fazemos, nos achegamos ao Senhor, quebrantados, necessitados de ouvir a Tua voz, reconhecendo mais uma vez que, se o Senhor não nos conceder a graça, a iluminação do alto, nós até podemos entender a mensagem explicada, mas ela não passará do nosso intelecto. É preciso, nós reconhecemos isso, atuação para que a mensagem perfure o nosso intelecto e desça até o nosso coração, inunde toda a nossa alma, o nosso ser, para que desta forma sejamos impactados e transformados pela palavra do Teu Evangelho. Por isso, desvende os nossos olhos, para que nós possamos enxergar nitidamente as maravilhas da Tua lei. É o que nós te pedimos, ó Deus. Fale conosco. De novo, pedimos, desde o mais velho até a criancinha que já consegue entender. Fale com cada um de nós nessa noite. É o que nós imploramos a Ti, imploramos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero convidar você a, junto comigo, imaginar um cenário hipotético, uma hipótese. Se ela fosse possível, porque nós sabemos pela palavra do Evangelho que ela não é possível, mas imaginemos se o reino de Deus pudesse ser recebido por merecimento, por obras, pelo mérito pessoal das pessoas, se isso fosse possível, porque sabemos que não é. Eu pergunto, se isso fosse possível, quais seriam os primeiros a receberem o céu? Será que talvez os filantropos, os caridosos, aqueles que passam a vida inteira trabalhando pelo bem das pessoas sem ganhar nada por isso? Ou aqueles que têm muito e investem muito do que têm para ajudar aqueles que não têm? Será que eles seriam os primeiros da fila? Eu não sei. Mas, por outro lado, nesse cenário hipotético, quem seriam os últimos da fila? Atenção, nós estamos falando do céu, não estamos falando de pecadores, de perversos. Estamos falando de pessoas que conseguiriam a salvação por méritos. Quem seriam os últimos da fila? Será que talvez os assassinos, arrependidos, convertidos, mas assassinos? Será que seriam os estupradores? Se fosse por mérito, certamente seriam no final da fila. Quem mais estaria na rabeta da fila? Responda assim comigo: eu, pastor. Eu seria o último pecador, vocês, alguns talvez estariam lá junto comigo, mas não sabemos. Agora, tirados esses dois cenários, quem seriam os primeiros, quem seriam os últimos, eu pergunto, quem ficaria de fora, levando em consideração que seria por méritos, por aquilo que fazem? Eu, na minha reflexão limitada, chego a duas categorias, das quais eu quero me referir só a uma. Certamente as crianças. As crianças ficariam de fora, porque as crianças não têm méritos. As crianças, como nós vamos refletir, não podem bater no peito, como o publicano, e dizer: eu obedeço à lei. As crianças, elas ainda são consideradas, no pensamento ocidental moderno, puras, inocentes, sinceras, humildes. Nós, ocidentais, costumamos falar da ternura, da simplicidade de uma criança como uma das coisas mais belas da vida humana. Embora nós saibamos que esse conceito de ternura infantil esteja sendo violentamente destruído a largos passos. Nós sabemos, e vocês jovens sabem muito bem, que em algumas ideologias, em muitos lares, esse conceito da ternura infantil já está sendo desprezado. Os bebês, eles valem menos,
eles são menos bem-vindos do que, por exemplo, os pets, os animais de estimação. E aqui, de novo, eu sempre digo, nós temos o nosso pet, que nós gostamos demais, temos muito carinho, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que muitos jovens casais estão trocando os desafios da paternidade e da maternidade pela criação de bichos de estimação. Mas a Bíblia, a palavra, registre-se, autoritativa, inerrante de Deus, ela não deixa as crianças de fora da sua abordagem. Já nesse mesmo evangelho, Lucas, o médico, evangelista, historiador, ele já havia nos entregado a mensagem que estava contida no momento em que Jesus está intervindo numa discussão que há entre os seus discípulos sobre qual é o maior, qual de nós é o mais expoente. Então, Jesus pega uma criança, capítulo 9, versículo 47 e 48 de Lucas, ele traz para junto de si e diz: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é o grande. A criança ali se tornou a referência para os discípulos. As crianças agora estão de volta, mas não só as crianças estão de volta à narrativa evangélica de Lucas. Depois de uma longa sessão que começou no capítulo 9, versículo 51, justamente nesse contexto da discussão quem era o maior, Lucas volta a um material que é comum de outros evangelhos. Não sei se você percebeu, lá pelo capítulo 9, 8, 7, eu sempre fazia comparações, sempre trazia material dos outros evangelhos para complementar o sentido do que estava sendo explicado e nunca mais fiz isso. Porque a fonte básica de 9,51 em diante é a fonte L, é a fonte exclusiva de Lucas, e aqui há uma volta ao conteúdo que é partilhado nesses três evangélicos similares, sinóticos. Eu digo isso porque nós vamos observar em paralelo os ensinos desses três evangelhos, que são praticamente idênticos, mas você vai ver que tem algumas diferenças muito importantes para a nossa reflexão. Então nós vamos olhar para Lucas 18, vamos olhar para Marcos 10, e vamos olhar para Mateus 19 e vamos meditar nessa passagem tão conhecida do povo de Deus. Nós lemos no versículo 15, a primeira parte, que traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Não é dito para mim e nem para você quem trazia as crianças. Geralmente nós temos a ideia ocidental de pensar que quem estava levando essas crianças para Jesus, ora, eram as mães. No entanto, quando você vai observar o texto um pouquinho mais a fundo na língua original, o pronome eles é masculino. Pode ser aplicado assim como na língua portuguesa, tanto a homens como a um conjunto entre homens e mulheres. Quando você tem homens e mulheres, você fala todos, você não fala todas. Então é mais ou menos isso. Então é aplicável a homens ou a um contexto onde homens estavam presentes. Então, grave isso, homem. Os pais estavam presentes nesse momento. Não eram só as mães que estavam levando as suas crianças. Alguns pais, junto com as mães, sozinhos, não importa. O fato é que há homens presentes. Eles traziam as crianças. Em Marcos 19, 13, que é o primeiro versículo dessa passagem, Mateus 19, 13, e Marcos 10, 13, esses evangelistas vão chamar estes mais novos de paidia, de crianças. Era um termo usado para crianças de até 3 ou 4 anos de idade, ou crianças até um pouco mais velhas do que isso, um pouco maiores. Mas aqui em Lucas capítulo 18, o evangelista chama essas crianças de brefê, chama de bebês. É um termo que se refere a crianças recém-nascidas, crianças de colo, crianças que ainda mamam, mas atenção, grave isso. É o mesmo termo que também é utilizado para crianças que não nasceram ainda. É um termo da língua grega usada para fetos, para embriões, para crianças que não nasceram. E é justamente por isso que, por exemplo, a Nova Versão Internacional
traduz por criancinhas, aqui Lucas capítulo 18, versículo 15, e a versão do rei Tiago vai traduzir como bebês. Então, eu quero chamar a sua atenção logo de cara, você cristão, e muito especialmente você cristã e moça, jovem. Note muito bem o que a Bíblia está nos dizendo logo na primeira parte do versículo 15 de Lucas 18. A Bíblia está dizendo: eu sou a favor da vida. O Espírito Santo chama de criança duas categorias, estão incluídas aqui na mesma palavra. Bebês que estão no colo dos seus pais, que ainda mamam, do mesmo jeito que chama de criancinhas fetos, que ainda não nasceram. São crianças que ainda não saíram do ventre das suas mães. Portanto, a Bíblia, e você pode dizer isso a largos pulmões, Deus está do seu lado. Diz em Lucas capítulo 18, versículo 15, em nenhum outro evangelho essa palavra vai acontecer. De novo, criança, e será repetido logo adiante, mas não será mais brefê, será paidia, aqui em Lucas mesmo, mas aqui, cuidadosamente, o Espírito Santo está usando o evangelista, o médico, para chamar de crianças, para colocar na mesma categoria, tanto crianças que são embaladas ainda no colo de suas mães, como aquelas que ainda estão na barriga de suas mães. Por isso é impossível que cristãs, que moças cristãs sejam a favor do assassinato de crianças ainda no ventre de suas mães. À luz da palavra de Deus, isso não é possível, isso não é sustentável. Mas eles então traziam. O tempo verbal é imperfeito. Isso indica que era uma prática costumeira, que isso não estava acontecendo ineditamente, que era uma prática comum, trazer crianças para que ele as tocasse, como diz a versão que a maioria de vocês usa, Revista e Atualizada, para que as abençoasse, como a Nova Almeida Atualizada diz, para que ele impusesse as mãos e orasse por elas, como diz Mateus capítulo 19, versículo 13, era para isto que eram trazidas estas crianças. Por isso nós devemos olhar aqui para a primeira parte do versículo 15, para que Jesus as abençoasse nesse sentido, para que ele impusesse as mãos sobre elas como um sinal de sua bênção. E então, querida igreja, estamos diante do texto bíblico que é usado por muitas, mas muitas igrejas em nosso país, para ao invés de batizarem as suas crianças, apresentarem as suas crianças. Suas crianças são apresentadas nas igrejas a Jesus, para que eles possam abençoá-las. E aqui está o texto bíblico que é utilizado para justificar isso. No entanto, nós precisamos olhar para a primeira parte de Lucas 18, 15, compreendendo um pouco melhor o contexto histórico ao qual essa passagem está inserida. Preste atenção nisso. O Senhor Jesus, frequentemente, ele impunha as mãos para transmitir bênçãos pessoais, bênçãos dele para todo tipo de pessoa, para pessoas comuns da sociedade, de modo que o toque de Jesus se torna uma característica marcante. Até o leproso recebeu o seu toque, uma característica marcante do seu ministério na terra. Mas, em segundo lugar, além de fazer parte da característica do ministério terreno de Jesus, o seu toque, quando Jesus faz isso, ele está seguindo uma prática muito antiga no povo da aliança. Por exemplo, mesmo antes de haver a lei, Moisés, mesmo antes de haver o pacto registrado nos patriarcas, que começa em Abraão, nós vemos Noé sendo o pioneiro dessa prática de abençoar seus filhos. Por um lado, ele amaldiçoa Cã, mas por outro, ele abençoa Sem e Jafé. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 9, versículos 26 e 27. Mas avançando na revelação bíblica, nós vemos o próprio Isaque, já idoso, abençoando seus dois filhos, Jacó e Esaú. Mas então preste atenção nesse detalhe.
Porque Isaque é idoso, Jacó e Esaú já são adultos, já foram devidamente circuncidados ao 8º dia, conforme a prescrição da lei, Gênesis capítulo 17, eles já eram circuncidados, e mesmo assim foram abençoados pelo seu pai. Da mesma forma, Jacó abençoa os seus filhos e os seus netos. Nós vemos isso em Gênesis 48, Gênesis 49. E essa prática de imposição de mãos, ela é formalizada na lei. Ela sai da informalidade legal e ela começa a ter outra conotação mais solene. A imposição de mãos se torna, no povo de Deus, parte do ritual de investidura, da qual a sabedoria, o espírito do ofício a qual estava sendo feita a investidura, eram conferidos àquele que estava sendo ordenado. Nós encontramos isso em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, em Números capítulo 27, versículos 18, 19 e 20. Imposição de mãos, como sinal de transmissão de autoridade. Essa prática do povo de Deus, lá da antiga aliança, ela é continuada na nova aliança. Já no início do cristianismo, nós vemos em Atos capítulo 6, os primeiros diáconos da igreja sendo ordenados com uma imposição de mãos. Nós vemos os primeiros missionários da igreja cristã, Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé sendo comissionados e enviados com uma imposição de mãos. Então são exemplos que nós encontramos na Escritura que trazem todo um histórico que justificam esse momento de Jesus estar abençoando crianças que já foram circuncidadas também, que já foram incluídas no povo da aliança por meio da circuncisão. Por isso, não há justificativa bíblica nesta passagem para basear a apresentação, para substituir o batismo infantil pela apresentação de crianças. Então, voltando para esse contexto aqui de Lucas, o Senhor sai da formalidade, sai da oficialidade da imposição de mãos, ritualisticamente falando, e Ele, como o bendito Redentor, abençoa uma classe especialmente desprezada na sociedade judaica daqueles dias, as crianças. As crianças não eram alvo disso formalmente na lei, porque já havia a circuncisão que lhes cabia. Inclusive, é muito provável que na organização do seu evangelho, Lucas, orientado pelo Espírito Santo, tenha incluído este relato aqui nessa sessão, porque as crianças, assim como o cobrador de impostos na parábola do fariseu e do publicano, tanto uma classe como outra, eram candidatos improváveis de serem aceitos no reino de Deus. Por quê? Porque não tinham obras para serem apresentadas. Eram candidatos improváveis de serem alvo do olhar da graça de Deus. Naquele contexto do Oriente Antigo, as crianças não tinham o mesmo carinho social que tinham no Ocidente, e até hoje é mais ou menos assim. Melhorou um pouco, mas no Oriente, as crianças, elas não têm o mesmo carinho que tem aqui no Ocidente, elas não gozam do mesmo carinho social. Por exemplo, no judaísmo daquela época, as mulheres e as crianças, elas só conseguiriam lugar na sociedade a partir da relação que elas tinham com os homens adultos, com seu esposo, com o seu pai. Mas, pastor, então o senhor está dizendo que as crianças elas não eram bem-vindas na sociedade daqueles dias? Não, as crianças sim eram bem-vindas. Elas eram consideradas bênção de Deus, principalmente por duas coisas. Primeiro, porque crianças era a garantia de que aquela família, de que aquele nome familiar iria se perpetuar por pelo menos mais uma geração. Mas em segundo lugar, e principalmente, porque para a sociedade oriental daqueles dias, a infância era necessária, era inevitável. Não tinha como gerar já um menino pronto para trabalhar. Mas era um momento aguardado com expectativa em que essas crianças amadureceriam, se tornariam jovens robustos, casariam, constituiriam família e então poderiam somar força de trabalho para a manutenção daquela família.
Essa era a maior expectativa das crianças, que elas crescessem logo, para que elas pudessem trabalhar, para que elas pudessem também servir junto com aqueles que eram mais velhos. Então, nesse contexto totalmente atípico, crianças sendo trazidas para que Jesus as abençoasse, os discípulos olham aquilo, não aprovam e repreendem as pessoas que estavam trazendo as suas crianças. Apesar de não ser uma prática formal, prescrita na lei, havia um certo costume de, vez por outra, os judeus procurarem os presidentes das sinagogas, os rabinos, e levarem as suas crianças, repito, já circuncidadas, para receberem, de vez em quando, uma bênção do sacerdote, uma bênção de algum rabino, até de um escriba, de um doutor, de um advogado da lei. Então elas iam para receber a imposição de mãos e a sociedade sabia, os discípulos sabiam disso. Então, sabendo dessa prática, os discípulos repreenderam essas pessoas. E é uma palavra muito dura, grave essa palavra. Repreender aqui é a mesma palavra usada nos 4 evangelhos, atenção, para a expulsão de demônios. Nós encontramos isso nos evangelhos, é a mesma palavra. Aqui o sentido é de censura. O tempo verbal indica que os discípulos ficavam tentando impedir, vocês não podem levar as suas crianças a Jesus. E então chegamos no versículo 16, pelo menos a primeira parte. É dito que Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam. A palavra grega para criancinhas aqui já não é mais brefê, não é mais bebês, criancinhas, como tinha acontecido no versículo 15, é paidia, é crianças, exatamente como na sequência dos evangelhos paralelos, Mateus 19:14 e Marcos 10:14. Lá a palavra continua sendo essa. Agora o evangelho segundo Lucas se une em unidade textual a esses dois evangelhos. Por que eu faço questão de trazer essa informação? Porque isso revela mais ainda o destaque especial do primeiro termo, brefê, criancinhas. O termo não foi colocado pelo médico evangelista, inspirado pelo Espírito Santo por descuido. Ele não errou lá e corrigiu aqui. Foi para deixar registrado, ainda que uma única vez nos evangelhos, nesse contexto, que mesmo crianças que não saíram do ventre de suas mães, aos olhos de Deus, o Espírito Santo, têm o mesmo valor, têm a mesma vida, são nomeadas da mesma forma como as lindas crianças, as fofinhas crianças que são amparadas nos braços de seus pais. Então, Jesus chama, vendo isso, chama essas crianças para junto de si. E eu pergunto a você se você consegue, como essa grande pintura chamada Evangelho segundo Lucas, se você consegue imaginar a cena. Jesus intervindo e dizendo, chamando as crianças para junto de si. Não, deixem vir. Jesus, apesar das crianças serem uma classe completamente desprezada, Jesus não exclui as crianças. O Filho de Deus, o Verbo encarnado, as convoca. O verbo chamar é convocar. É o mesmo verbo usado no Antigo Testamento, referindo-se ao chamado de Deus aos gentios, para que eles se convertam e se acheguem a Deus. Jesus está convocando as crianças. Venham para mim. Ele volta a sua fala para os seus discípulos, para a igreja daqueles dias, na verdade, para até a liderança da igreja naqueles dias, e diz, afieme, não impeçam, não se intrometam, não interfiram entre mim e os paidions, e as crianças, os pequenos, as criancinhas, não se interponham entre mim e elas. Ele diz, calou, não retenham, não neguem,
Não recusem isto a elas. Por quê? Porque delas é o reino de Deus. É o final do versículo 16. É interessante como a nossa cultura ocidentalizada olha para esse final do versículo 16 e diz assim: claro que as crianças herdam naturalmente o reino de Deus, porque pela sua forma de ser, não tem como as crianças ficarem fora do reino. Elas são inocentes, elas são humildes, não é, pai? Sua criança, seu filho é tão quietinho, tão obediente, não é? Tão humilde, você fala, obedece, que é uma beleza. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Jesus não está dizendo que as crianças herdam naturalmente o reino de Deus porque elas são fofinhas. O Evangelho não está pondo aqui em destaque as qualidades infantis, o cheirinho maravilhoso que eles têm. Não é isso o que está acontecendo aqui. O que está sendo posto em destaque no final do versículo 16 são as próprias crianças em si. Além disso, vou explicar melhor isso, tenha calma. Mas antes de explicar, além disso, pense comigo, se nós pensarmos que Jesus aqui está elogiando as crianças por causa das virtudes que elas têm em ser crianças, então nós estaremos afirmando que o reino de Deus, que a aceitação, que o acesso ao reino de Deus não é pela graça, é pelas obras. Que existe pessoas, uma categoria de gente, de ser humano, que consegue entrar no reino de Deus pela sua fofura, pela sua inocência pessoal, por quem é, e não por causa de Cristo. E isso não é possível à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Mas aqui eu quero fazer uma pequena observação, porque ainda não chegou o tempo de falarmos, de trazermos os estudos sobre isso. Mas os credo-batistas, credo de fé batistas, ou seja, aqueles que são favoráveis a que apenas sejam batizados aqueles que têm capacidade de crer, eles dizem assim: não, nós não podemos batizar as nossas crianças, porque afinal de contas elas não têm ainda consciência de fé, de crer, elas não conseguem expressar a sua fé. Mas então, se eu perguntar a um credo batista, elas se morrerem vão para o inferno, e então ele dirá: não, de jeito nenhum, não podemos lançar as crianças no inferno. Então, essas crianças são suficientemente santas para serem salvas, mas são suficientemente pecadoras para não serem batizadas. Nem os discípulos foram virtuosos, nem eu e nem você, crentes, somos inocentes, humildes, como há essa pressuposição em relação às crianças. Vão entrar por causa da sua humildade. Pertence às crianças por causa disso. Não. Mesmo crentes, regenerados, mesmo os discípulos, às vezes se tornam incompreensíveis, incrédulos, covardes, como aconteceu no caso dos discípulos. O que o Evangelho está aqui apresentando a mim e a você, e eu peço a sua atenção para que você não se distraia com o barulhinho que foi feito aí no caixa. O Evangelho está nos apresentando aqui vis pecadores, culpados exatamente como o publicano, imperfeitos como os discípulos, sendo aceitos no reino de Deus por causa da graça, não por causa da sua inocência, não por causa da sua pureza, não por causa da sua humildade como crianças. Porque o Espírito Santo usa Davi no Salmo 51, versículo 5, para dizer: apesar de Jessé, meu pai, ser legitimamente casado com minha mãe, gerar todos os meus irmãos e a mim, em pecado, eu nasci. Eu já nasci pecador. O Espírito Santo diz, através de Davi. As crianças, elas, à luz do Evangelho, elas têm acesso ao reino de Deus, segundo o final do versículo 16, preste atenção nisso, para que você não esqueça, não por causa das suas virtudes, mas por causa das suas carências,
por causa das suas faltas, por causa das suas debilidades. As crianças têm acesso ao reino de Deus, é oferecido às crianças o reino de Deus, elas são alvo da compaixão de Deus, por causa do que falta a elas. As crianças, elas são pequenas pecadoras. As crianças, elas são impotentes em si mesmas. As crianças, até mesmo, às vezes são esquecidas, negligenciadas pelas próprias pessoas que abrem a boca e dizem que as ama. Assim, o nosso Salvador, ele se apresenta como o Salvador dos pequeninos. Ele declara dessa forma, com essa declaração no final do versículo 16, de modo vívido, que o reino de Deus, ele é graciosamente oferecido a todos os desamparados, a todos os necessitados, a todos os impotentes, a todos os fracos, assim como aquele publicano, assim como os pequeninos, assim como as crianças. Aquelas crianças, como eu disse, elas não tinham uma lista de conquistas por obras meritórias para dizer nós vamos herdar o reino de Deus porque nós já obedecemos à lei. Elas não poderiam bradar em seu favor como o fariseu fez na parábola passada. Em vez disso, as crianças são como o cobrador de impostos. O único mérito que uma criança tem de colo para apresentar diante de Deus é a sua própria indignidade. E é aí que o Senhor diz a mim e a você o que ele diz no versículo 17. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A narrativa evangélica, ela é encerrada com as palavras do Senhor, com a mesma solenidade com a qual ele proferiu uma palavra de reprovação quando ele foi rejeitado lá em Nazaré, lá no capítulo 4 desse evangelho, versículo 24. Ele foi rejeitado em sua própria terra natal. Lembram? Não é esse o filho do carpinteiro? Então, solenemente, ele diz, em verdade, eu digo a vocês. A verdade, aqui ele diz, é esta: ninguém entrará no reino de Deus sem antes o receber. A palavra receber no grego, o verbo, é segurar consigo, é não recusar relação, é não rejeitar, não reprovar, como uma criança. Mas como isso acontece, pastor? Qual é a comparação? É como nós já acabamos de ver no versículo 16. É você receber a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, assim se recebe o reino, ouvindo a palavra pregada de Deus. E você então reconhecer, eu sou pecador, sou desamparado, sou necessitado, sou impotente, sou fraco, sou pequenino, como uma criança. Eu não tenho mérito algum. A criança nem entraria na fila se o acesso ao reino fosse por causa dos seus méritos. Eu sou como ela. O Senhor diz, de maneira alguma, ninguém entrará no reino se não receber o reino desta forma, como uma criança. Aqueles que se acham dignos do reino, aqueles que se acham homens, mulheres feitos diante de Deus, aqueles que se acham grandes, maiores o suficiente até para debater com Deus, para questionar a sua palavra, esses, segundo o Evangelho, nunca, diz a Nova Versão Internacional, nunca entrarão no reino de Deus. Mas são as boas novas do Evangelho. Por outro lado, aqueles que recebem o reino que é trazido pela mensagem do Evangelho, arrependam-se, porque o reino está próximo,
João Batista em Mateus 3, Jesus em Mateus 4, por exemplo. Aqueles que recebem essa mensagem como crianças, aí nós voltamos para o versículo 16. Lhes é dito, de tais é o reino. A estes, Jesus chama para junto. Quem, pastor Leandro? Aqueles que recebem a mensagem do Evangelho e dizem, eu não tenho mérito nenhum. Eu preciso do Evangelho da graça. Eu estou disposto a reconhecer isso publicamente, diante de quem quer que seja. A estes, Jesus chama para junto, para perto de si. A estes, Jesus declara a todo o cosmo, não interfiram entre mim e estes que estão recebendo o Evangelho, a mensagem do reino, como crianças. Não retenham-nos, não neguem isso a eles, não recusem isto a estes pequeninos. Que pequeninos? Homens feitos. Daqui a alguns dias, poucas semanas, estaremos aqui realizando o sacramento do Santo Batismo, a confirmação da fé, daquilo que já aconteceu interiormente, num senhor de 66 anos. 66 anos. Jesus diz, não interfiram entre eles e eu, entre aqueles que recebem o reino desta forma. Não recusem isto a estes pequenos, a estes fracos, a estes pecadores, porque deles é o reino. Você está ouvindo o que o Evangelho está dizendo a você nessa noite, pecador? Não tenha vergonha de assumir a sua fraqueza. Não tenha vergonha de ser pastor, presbítero, diácono, líder de departamento, fundador da igreja. Não tenha não tenha vergonha de se desculpar diante do seu Deus e dizer, apesar de tudo, eu não sou nada, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou necessitado, eu preciso constantemente da sua graça, porque se assim você fizer, você está no reino. O Senhor está dizendo para você, que se reconhece fraco na sua presença, que não tem problema algum de ser publicamente infantil diante do seu Deus, infante, como crianças de colo. Deus está dizendo, é assim, esse é o efeito da mensagem do meu Evangelho, que produz convicção de pequenez diante da grandeza de um Deus imensurável. É isso que o Evangelho está falando para mim e para você, pecador, pecadora. O Evangelho está dizendo que sobre estes, Ele vai impor as suas mãos, Ele vai tocar com as suas santas e poderosas mãos e Ele vai abençoar. Assim como Ele abençoou essas crianças. Por que foi que Ele abençoou? Porque Ele quis. Por que foi que Ele disse, não façam isso, não as impeça, deixe elas virem? Porque Ele quis. Livre e soberanamente Ele quis. Assim, caminhando para o fim desta exposição, vamos meditar em algumas lições práticas desta pequena porção do Evangelho. Vamos separar em dois momentos. Primeiro, vamos pensar, e eu espero que você, pai, você, mãe, você, educador, educadora, você, jovem, moça, rapaz, que nem casado é ainda, mas que tem o sonho de ser pai, de ser mãe, eu espero que durante toda a exposição você já tenha feito isso, essa reflexão. Mas se você já fez, vamos fazer um pouco mais. Vamos dividir em duas partes. A primeira, perguntando, como nós podemos tentar reter, negar, impedir as crianças de irem até Jesus? Como é possível? Como nós podemos fazer isso? Vamos pensar primeiro como pais. Quero falar para você, pai, para você, mãe, de primeira viagem, de segunda, terceira, que ainda está se preparando para viajar. Como você acha que você pode impedir as crianças, as suas crianças, as crianças que fazem parte do seu círculo social, de se achegarem a Jesus?
A primeira resposta, e mais óbvia de todas, é não levando as crianças até ele. Ainda por esses dias, eu vi uma frase que me chamou a atenção. A frase diz: quando a igreja se torna opcional para os pais, ela acaba se tornando desnecessária para as crianças ou para os filhos. Eu vou repetir. Quando a igreja se torna opcional para os pais, ela acaba por se tornar desnecessária, obsoleta para os filhos, para as crianças. Mas eu não quero falar ainda sobre a igreja. Eu quero falar sobre o relacionamento dos pais com os filhos. Estamos falando de pais cristãos. Se você não é um pai cristão, comecemos logo por isso. Se rendendo a Cristo, entregando a sua vida, trazendo a sua casa para perto de Cristo e ensinando os seus filhos nos caminhos do Senhor. Ponto. É assim que o Evangelho apresenta. Mas você já é um pai cristão, uma mãe cristã, você já frequenta a igreja, os seus filhos. Então vamos voltar para dentro da sua casa. Como é que você pode afastar as suas crianças de Cristo? Mostrando para elas que Cristo não é importante para você. Mostrando para elas que você mesmo, em pessoa, não se aproxima de Cristo. Que você não vai a Cristo. Negando às suas crianças o privilégio de ver você com a sua Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus e ouvindo Cristo falar com você. Privando as suas crianças de não verem nunca você de joelhos, na presença de Deus, ouvindo Ele falar com você. Você pode afastar as suas crianças de Cristo em sua casa, quando você não chama essas crianças para participar da vida devocional que você tem com Deus, com Cristo, e ensinando-as desta forma. Quando nós formos falar sobre a igreja, como você pode afastar a sua criança de Cristo na sua relação com a igreja, certamente você pensará: mas pastor, é tão difícil, o senhor não sabe como o meu filho, como a minha filha dá trabalho, como eu não consigo deixar o meu filho e a minha filha quietinhos na igreja. Aí eu volto para o contexto do seu lar. Muitas dificuldades que os pais enfrentam em ter as suas crianças atentas ao culto. Eu não estou dizendo que não há exceções momentâneas, inquietações, mas muito do que se sofre, muito do que porque os pais não conseguem fazer com que as suas crianças fiquem sentadas ao lado deles no banco, é porque essas crianças, elas só vivem isso uma vez na semana. Essas crianças não sabem o que é, nas suas casas, pararem para adorar a Deus. Elas não aprendem a cultuar a Deus em pequenas porções, porções de 5, de 10 minutos. Então é claro, meu irmão e minha irmã, que ela chegará na igreja e ela vai estranhar. Ela vai estranhar porque isso é estranho à sua semana. Assim, pai e mãe, você afasta as suas crianças de Cristo quando você não senta com elas na presença dEle na sua casa. Você está ouvindo isso, pai? Eu não gosto de dar exemplos pessoais, mas eu sou pai de 2 adultos. A minha vida inteira eu trabalhei, e muito. Foi um grande desafio ser pai pobre, precisando trabalhar muito e ainda encontrar tempo. Sábado, os jovens ouvirão um pouco sobre Jonathan Edwards, que tinha 11 filhos e separava um tempo diário para a devoção com cada um deles. E sua esposa também tinha sua devoção com eles. Pastor, como isso é possível? É possível quando isso é priorizado. Certamente você senta para comer com os seus filhos, você senta para alimentar os seus filhos, você senta para assistir com os seus filhos. Você também pode sentar com eles para orar por 5 minutos, para ler uma porção da Escritura. Então, pai, não só as mães levavam as suas crianças para Cristo, os pais também levavam. Na verdade, é responsabilidade do pai. O pai é o sacerdote do lar. Isso não é machismo, isso é prerrogativa bíblica. Ele é o cabeça do lar.
Ele não é o cabeça para mandar, para oprimir, ele é o cabeça para liderar espiritualmente, para conduzir socialmente, para proteger, para prover a sua família. Por isso, homem, tome o seu lugar na vida devocional, assuma o seu papel de sacerdote do seu lar. Não use como desculpa as dificuldades da sua vida, porque você tem micro-ondas, porque muito possivelmente tem máquina de lavar na sua casa, porque talvez se você acessar o seu celular e olhar a quantidade de horas que você passa na internet ou em redes sociais, nos aplicativos, você vai ver que você tem condições, tem tempo para isso. Mas você afasta. Cristo diz, não as impeça, não faça isso, não roube, não retire isso delas, não se coloquem entre mim e elas. No paralelo em Mateus, nós vemos o Senhor, aliás, em Marcos capítulo 10, nós vemos o Senhor indignado, quando ele viu os seus discípulos fazendo isso. Isso não é explicado em Lucas, mas está registrado no mesmo contexto, na mesma cena, em Marcos. O texto diz que Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. O verbo indignar é estar insatisfeito, primariamente. É estar contrariado. Mas o sentido do verbo aqui nessa frase é ele ficou tomado por indignação, por algo que era injustificadamente errado, era um absurdo. Esse é o sentido da indignação de Jesus. É um absurdo, discípulos, o que vocês estão fazendo, tentando negar o reino, o acesso dessas crianças pequenas, desses bebês a mim. O Evangelho está dizendo a você, pai e mãe, que é um absurdo quando você nega essas coisas aos seus filhos. Deixa eu perguntar a você, pai e mãe, você ama os seus filhos? Ama? Deixa eu perguntar a você, se você teria coragem de pegar os seus filhos e deixá-los numa dessas calçadas, nu, sozinho, se você teria coragem de abandoná-los ao léu, à própria sorte, se vocês colocariam os seus filhos na rua, os abandonaria, viraria as costas para eles, você teria coragem de fazer isso? Já pensou em alguma vez fazer isso? Como infelizmente a gente tem visto por aí em alguns casos? Eu penso que não. Seria terrível, pastor, se quer passar isso pela minha cabeça. Pois deixa eu dizer a você, que quando você não ora com seu filho, ora por ele, e não ora com ele, você está fazendo pior do que se você estivesse deixando ele numa rua, para morrer ao léu. Quando você não senta para ler a Bíblia com ele, para encher a sua mente com a palavra de Deus, com as histórias do povo da aliança, você está abandonando os seus filhos. Deixa eu dizer a você, que quando você, amoldando a sua forma de criar a do mundo, você não se dispõe com os seus filhos, você não repreende os seus filhos, você não impõe limite aos seus filhos, você não diz não aos seus filhos, você faz tudo o que os seus filhos querem, você cede às suas chantagens, aos seus choros, às suas pirraças, às suas birras. Deixa eu dizer, que quando você faz isso, você está conseguindo uma coisa, você está conseguindo aproximar, unir o seu filho bem pertinho a você. Você não vai ter problema com o seu filho, enquanto você não disser não para ele. Ele vai crescer, e vai ser muito amigo seu, amigão, amigona. Mas deixa eu dizer a você, que quando você priva o seu filho de ouvir não, priva o seu filho, se for necessário, da correção física, quando você priva o seu filho do castigo, da repreensão, você está aproximando ele de você, e está afastando ele de Cristo. E aí eu me lembro da frase de Thomas Watson, que ele diz,
nós como pais devemos nos esforçar para criar os nossos filhos no caminho do Senhor, de tal forma que eles se pareçam mais como filhos de Deus do que nossos. Nós não podemos, em hipótese alguma, afastar os nossos filhos dos princípios da palavra de Deus, que nos diz não, que diz isso é pecado, isso é errado, isso não pode acontecer. Você está afastando os seus filhos de Cristo quando você age dessa forma. Você está afastando os seus filhos de Cristo quando você não coloca para eles limites saudáveis para ensiná-los a viver de acordo com regras, com normas, com padrões saudáveis espiritualmente e socialmente. Ah, pastor, mas é difícil para mim chegar na igreja, é difícil para mim ir para a igreja, porque os meus filhos são muito pequenos, e às vezes dormem tarde, e às vezes cansam e acordam tarde. Acorde os seus filhos, do mesmo jeito que você precisa acordá-los para ir para a escola, do mesmo jeito que você precisa acordá-los para tomar o remédio, quando eles estão doentes, e muitas vezes de madrugada. Você é pai e mãe, sabe do que eu estou falando. Você não diz, eu não vou acordar o meu filho, deixa ele adoecer, deixa ele perder o horário do antibiótico. Não, você acorda com todo o carinho. Meu filho, acorde, é hora de tomar o remédio, porque isso vai fazer bem a você. Meu filho, minha filha, acorde. Mas pastor, ainda é muito pequeno, ainda tem pirraça. Insista, você está aproximando ele e ela de Jesus. Ele está do seu lado, ele está dizendo, faça isso, traga para mim. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, é você que conduz os seus filhos, é você que conduz as suas crianças, é você que tem a responsabilidade de pegá-las, não é à toa que está lá brefê, de pegá-las no colo se for preciso e levá-las até Cristo. Faça isso, se desgaste, de modo que se naquele dia com D maiúsculo, o seu filho se revelar um réprobo, se revelar um ímpio, se revelar um não aceito no reino, você vai chorar. Mas você vai chorar pela dureza do coração dele ou dela que foi revelado. Você vai chorar, você vai lamentar por causa do pecado dele, e não porque você, pai e mãe, foram negligentes à paternidade e à maternidade cristãs. Mas como você pode negligenciar, como você pode afastar os seus filhos de Cristo no que diz respeito à igreja? Quando os seus filhos olham para você e veem que para você a igreja não é o corpo de Cristo, que você não vem encontrar com Cristo quando você vem para a igreja, quando os seus filhos veem você abrindo a Bíblia na igreja, mas não veem você abrindo a Bíblia em casa, veem você com uma conduta na igreja e olham e dizem, essa não é a conduta do meu pai em casa, não é a conduta da minha mãe em casa. Quando você não pode deixar de abrir mão de umas horas a mais de sono e deixa de vir para a igreja. Quando o seu filho vê você chegar na igreja atrasado ou atrasada. Quando o seu filho vê você vir para a igreja, chegar no horário, executar todos os atos litúrgicos adequadamente, mas não vê a paixão, o amor, o fogo do Espírito Santo pela comunhão com Cristo. É por isso que você pode fazer tudo isso, até na sua casa, conduzir os seus filhos em atos de adoração, mas mostrar para ele apenas como ser um religioso. Percebem? Mas e como igreja? Como nós podemos afastar as crianças de Cristo? Começando pelo pastor. Como o pastor pode afastar as crianças de Cristo?
Ele afasta as crianças de Cristo quando ele se torna um conferencista muito famoso no Brasil. Quando a sua agenda está recheada de convites. Quando ele é cortejado, mas ele não é conhecido e nem conhece as crianças da sua própria igreja. O pastor afasta as crianças de Cristo quando ele não olha para elas, porque afinal de contas ainda não são dizimistas, porque afinal de contas ainda não podem ocupar funções na igreja, não podem servir nos departamentos. Aí o pastor afasta as crianças de Cristo, quando ele não é acessível a elas, quando ele não permite que Cristo seja visto por elas, na sua vida e no seu ministério e no seu ofício. O pastor afasta as crianças de Cristo quando ele não ora por elas, quando ele não lembra delas em oração. Mas e vocês, irmãos e irmãs que lidam com o ensino das crianças na igreja? Como vocês podem afastar as crianças de Cristo? Vocês podem afastar as crianças de Cristo quando vocês fazem o seu trabalho sem amor, sem a consciência de que vocês foram vocacionados e vocacionadas para isso. Mas aí não é o meu caso. Algum irmão ou irmã pode pensar, porque afinal de contas eu preparo bem direitinho a minha aula, afinal de contas eu chego no horário, afinal de contas, deixa eu elevar um pouquinho o padrão. Quantas vezes por semana você ora individualmente pelas crianças que fazem parte da sua classe? Quantas? Se você não ora por essas crianças que não são seus filhos, mas com convicção de vocação, de amor, de paixão, Deus me chamou para isto, você ora por elas. Deixa eu perguntar a você, que serve a Deus nessa área na igreja, seria legítimo um pastor não orar pelo seu rebanho? Não lembrar de orar por cada membro da sua igreja? Não seria legítimo. Isso não é a função do pastor. O pastor deve cobrir a sua igreja em oração. Se você foi chamado ou chamada para servir a Deus nesse ofício, você também foi chamado e chamada para orar, para aquilo que você tem sido usado ou usada como instrumento de Deus, caia em boa terra. Sim, nossas crianças estão sendo evangelizadas, o reino está sendo oferecido para elas, tanto como para qualquer outro pecador ou pecadora. Mas, se você chega atrasado ou atrasada, se você chega para dar aula, porque você preparou a lição, você leu alguma coisa minutos antes de vir, ou às vezes nem isso, você está afastando, contribuindo para que essas crianças, que estão sob sua responsabilidade nessa esfera, sejam afastadas de Cristo. Mas a segunda parte da nossa reflexão é como nós podemos aproximar as nossas crianças de Cristo. Como? Como pais, sendo crentes. Isso resume tudo. Sendo crentes em Jesus, tendo vida relacional com Jesus, amando os nossos filhos, sabendo que somos mordomos e mordomas deles, ao ponto de nos desgastarmos, colocando em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina para ser aplicado na criação, na educação, na condução dos nossos filhos. Percebem a cena? Os discípulos estão tentando impedir, os pais estão insistindo em levar. Foi um ato contínuo, foi um ato interminado, por isso que o tempo é imperfeito. Há uma disputa entre os discípulos e os pais. Amando os nossos filhos. Como eu posso aproximar os meus filhos, as crianças de Cristo? Com base em Lucas capítulo 18. Tendo
filhos da aliança, tendo filhos para serem criados nos caminhos do Senhor, não aceitando essa agenda feminista, essa agenda machista, que quer dizer a você, moça, rapaz, de que não vale a pena ter filhos, porque é muito custoso, é muito trabalhoso, você não sabe o que vai acontecer, se vai decepcionar você. Você é crente, mas você não sabe se vai se afastar dos caminhos do Senhor, se você vai chorar, se você vai sofrer. Não aceite isso. Fetos, embriões, crianças. Se você é jovem, moça, rapaz, casado, tenha filhos. Assim estará aproximando eles de Cristo. Mas como igreja, como nós podemos aproximar crianças de Cristo? Como pastor, pastoreando as ovelhinhas de Cristo, orando por elas, encorajando os seus pais, exortando os seus pais. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Estou preocupado com o seu filho, com a sua filha, porque vocês não estão vindo para a igreja, e ela também não está vindo, e ele também não está vindo. Eu, na condição de homem, pai, casado, mas na condição de pastor, eu preciso, como pastor, cooperar para que os pais, para que as crianças desta comunidade a qual o Senhor me deu o privilégio, a honra de estar pastoreando, cooperar e contribuir para que essas crianças se aproximem o máximo possível de Cristo. Como pastor, conselho, como pastor, dando a essas crianças aquilo que é direito delas, à luz da palavra de Deus, sem reservas, sem restrições, à luz da palavra de Deus. Eu não posso negar a pregação do Evangelho, eu não posso negar a instrução, eu não posso negar a oração, eu não posso negar os sacramentos, eu não posso negar aquilo que faz parte do direito das crianças. Eu não posso. Como eu aproximo como pastor as crianças de Cristo? Supervisionando aqueles e aquelas que estão servindo a esta igreja nesta importante área, que é cuidar dos pequeninos de Jesus. Como vocês, irmãs, irmãos, que fazem parte do departamento infantil, que estão ligados de forma direta ou indireta, amando a vocação que vocês receberam, servindo a Deus de todo o coração, se dedicando, se doando, não achando que estão fazendo nada demais, vocês apenas estão servindo a Cristo, dando atenção, cuidado, pastoreio, poimênia, a uma parte que está, uma porção da igreja que está debaixo do olhar atento do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, que servem nesta igreja, nesta área, tenho orado por vocês, a fim de que o Senhor, cada vez mais, fixe no coração de vocês a chama da vocação, do talento, do dom, do serviço, do ministério que Ele entregou a vocês. Tenho orado para que o Senhor, se for da sua vontade, tire quem não foi vocacionada ou vocacionado para isto, porque é uma desgraça, mas que Ele avive cada vez mais o nosso departamento infantil. Pela graça de Deus, desde sempre, vamos colocar dessa forma, investimentos têm sido feitos nessa área. Esse ano avançou. Ontem, os irmãos viram no grupo, começou uma série de atividades instrutivas, palestras, para cada vez mais ferramentar as nossas irmãs, para servirem a Deus nesse ministério, aproximarem crianças de Cristo. Então, eu encerro essa mensagem, me dirigindo agora a vocês, crianças. Eu tenho 2 conselhos para dar a vocês, 2 conselhos pastorais à luz da Bíblia. O primeiro deles é esse: venham para Cristo, venham até Ele, crianças,
Ele, segundo a palavra de Deus, está esperando vocês. O próprio Senhor Jesus Cristo, em pessoa, está de braços abertos para receber vocês e para abençoar vocês. Crianças, eu quero encorajar vocês, à luz da Bíblia, a vocês pedirem a papai, a pedirem a mamãe, me levem até o Senhor Jesus Cristo. Peçam isso a eles. Peçam aos seus pais, crianças, leia a Bíblia comigo. Peça a eles, orem comigo. Peça a eles, contem historinhas do reino de Deus comigo. Peçam a eles, me levem para a igreja, porque eu quero estar perto de Jesus. Diga isso para ele, crianças, para eles, para o seu pai e para a sua mãe. Esse é o primeiro conselho pastoral, à luz da palavra de Deus, que eu quero dar a vocês. Mas o segundo é este, preste atenção, criança. Quando o seu papai e a sua mamãe pegar você pela mão e conduzir você nos caminhos do Senhor, na sua casa, dizer, é hora de nós lermos a Bíblia, é hora de nós orarmos, é hora de nós pararmos e agradecermos pela comidinha. Quando seu papai e sua mãe acordar você e você estiver com sono, e ele disser a você, é hora de ir para a igreja, é hora de ir para a casa de Deus, é hora de se encontrar com Jesus, de ouvir a palavra de Cristo na Bíblia. Crianças, obedeçam. Deixem os seus pais colocarem vocês no colo e trazerem vocês para Cristo, porque Ele vai abençoar vocês. É isso que a palavra de Deus está dizendo, crianças. Façam isso. Dito isso a vocês, crianças, eu quero me dirigir ainda àqueles que estão aqui, que não são crentes ou que estão afastados. Olhem para a fragilidade das crianças e digam para Deus, sou ainda menor, sou ainda mais fraco e sou ainda mais indefeso do que essa criança. Diga isso a Cristo e peça a Ele para que Ele lhe aceite. Implore por isso. Se faça como uma criança aos pés de Jesus. E a você, igreja, olhem para as suas crianças, ouçam a voz das crianças no meio da igreja e dessa forma sejam lembradas. Igreja do Senhor, seja lembrada da responsabilidade espiritual que eu e que você temos para com as crianças. Deixem os pequeninos irem a Cristo, não tentem reter nem negar o reino de Deus a eles.